Olá pessoal, eu sou Isco e hoje eu tenho o prazer, mais uma vez, de entrevistar mais uma das grandes figuras da nossa cultura popular, da nossa capoeira. E antes de mais nada, vocês que acompanham o canal Movimento Popular da Capoeira, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Curta e compartilhe nossos vídeos, acione ali o sininho das notificações para cada novo conteúdo produzido pelo canal Movimento Popular da Capoeira, que você seja notificado com exclusividade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos grupos de capoeira do WhatsApp que você faz parte. Espalhe essa matéria para que outros capoeiristas possam ter a oportunidade de assistir e saber um pouco da história dos nossos grandes mestres da nossa capoeira. E hoje eu tenho a satisfação de estar com Edielson Silva Miranda, nascido em 1º de novembro de 1969, em Vera Cruz, Ilha de Itaparica. Iniciou a capoeira em 1979, aos 10 anos de idade, com o mestre Vigílio, da Fazenda Grande. Hoje conhecido nas rodas de capoeira como mestre Roxinho. Teve o prazer de conviver com os grandes mestres do passado, da década de 70, década de 80. Hoje o mestre Roxinho desenvolve um trabalho na Austrália. Tem formação universitária internacional em Ciências Sociais pela Universidade Charles Sturt University. Hoje o mestre Roxinho desenvolve um trabalho com a capoeira Angola na Austrália. O mestre Roxinho também tem um trabalho aqui na ilha de Vera Cruz, em Itaparica, onde está construindo o seu instituto voltado a crianças e adolescentes. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um dos grandes mestres da capoeira Angola e vamos bater um papo para saber um pouco da trajetória desse grande personagem. Mestre Roxinho, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite de bater esse papo aqui, a gente saber da sua trajetória. E de início nós gostaríamos de saber como foi o começo da capoeira, as pessoas que influenciaram, as dificuldades que o senhor teve. Mais uma vez queremos agradecer, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Isco, pelo convite. A gente tem sempre estar à disposição para ações positivas, né, que permeiam no sentido de proliferar o trabalho que se é desenvolvido com seriedade, né, com carinho. Eu acho que a gente te agradece por estar aqui. Bom, como você mesmo disse, eu nasci em Vera Cruz, né, nasci em Itaparica, Vera Cruz. Eu sou de uma família de capoeiristas, né? Então, o meu avô, Eugênio, ele era um capoeirista e sambador, né? Foi o meu primeiro contato com capoeira lá na ilha, né? Alguns anos anterior, 2, 3 anos antes de vir para Salvador. Meu avô tinha uma barraca na praça ali do Douro. E nos domingos encontrava lá o mestre Gelson Quadrado e alguns parentes do mestre Bigo, o pessoal que permeia no samba da ilha, né? Hoje o mestre Bigo que vive em São Paulo. Mestre Bigo que vive em São Paulo. E naquele local, que era a barraquinha do meu avô, o quiosque, eles faziam samba e de vez em tempo acontecia uma roda de capoeira. Não era uma roda formada de capoeira, mas eles jogavam capoeira, né? Da vez que eu vi, não tinha o berimbau, por exemplo, né? Eles estavam no pandeiro, tinha uma viola. E aí do samba eles passaram para capoeira, jogaram capoeira. Foi a primeira vez que eu soube que meu avô jogava capoeira. Na verdade, meu avô escondia da família que ele jogava capoeira. E dali foi o meu primeiro contato. Logo depois, minha mãe me pediu para levar a roupa que ela lavava para o Dr. Luiz, hoje conhecido como mestre Medicina. Luiz Medicina. E ele morava bem ali no centro de Mar Grande também. Ele era médico do hospital de Vera Cruz, minha mãe enfermeira, e lavava roupa de ganho para ele. E eu que levava a trouxa suja, levava a limpa, trazia a suja. Inclusive o próprio Medicina me deu um apelido na época de Tarraquetinho. Eu não tive a oportunidade de treinar capoeira com ele, mas eu via ele dando aula na garagem, a casa dele ali. E aí logo em seguida a gente veio para Salvador, por questões familiares a gente veio para Salvador. E aqui em Salvador eu começo a vender cafezinho, né?
na rua. E a gente morava lá embaixo, em Conjoá. E eu subia aqui. Todo dia de manhã eu subia aqui essa mesma rua aqui, de madrugadinha. E o mestre Vigílio debruçado aqui na grade me via passar. Mestre Vigílio da Fazenda Grande. Da Fazenda Grande. E o meu irmão mais velho conhecia o mestre. E aqui nesse local era uma serralheria, né? Tinha uma portinha, não tinha uma porta como essa, era uma portinha. E ele, o mestre Vigílio, falou com meu irmão para eu vir aprender a serralheria, a profissão de serralheria. Só um minutinho. Para vocês que estão nos assistindo, quando eu falei aqui mestre Vigílio da Fazenda Grande, porque aqui na Bahia tem 3 vigílios. Tem o mestre Vigílio da Fazenda Grande, tem o mestre Vigílio de Ilhéus e tem o mestre Vigílio da Chapada Diamantina. Então, esses mestres é conhecido com essas nomenclaturas adicionais. E ele conversa com meu irmão para que eu viesse aprender a serralheria, porque eu era muito magrinho, franzino, e ia trazer uma caixa de garrafa de água, assim, de café, e ele achava que eu não tinha força para aquilo, né? E aí eu vim aprender a serralheria, e aí eu vim aprender a serralheria, e né, no pacote tinha a capoeira, claro. Estou na casa de um mestre, né? E vim aprender capoeira. Mas para isso acontecer foi porque faltou frango na Bahia e a antiga Cobal, não sei se você se lembra, a antiga Cobal, a dona Nice me pediu para ir para a fila da Cobal, para ficar lá na fila e ela depois ia... Cobal, que era a antiga cesta do povo. Exatamente. Ela antes da cesta do povo. Exatamente. E aí eu fui para a fila, para ir para a fila eu dormi aqui, na casa do mestre. E saí daqui 3 e pouca da manhã, eu fui para a fila. E eu morava num quartinho lá no Bonjoá, que não tinha cama, tinha um papelão, que eu dormia num papelão. E aqui eu dormi num colchão. E aí eu vim, dormi a primeira noite, voltei para dormir de novo, e fui ficando aqui, né? Porque tinha comida que eu não tinha em casa, tinha cama que eu não tinha em casa, nada disso eu tinha em casa. E aqui tinha. E aí eu fui ficando, eles foram deixando eu ficar, e aí ele, automaticamente, então bora pra capoeira. E aí foi a minha inserção na capoeira de fato. Quando eu chego na capoeira, lá, né, no pé da ladeira do Retiro, né, lá já tinham vários alunos do mestre já, né, treinando. Isso daqui em Salvador? Isso aqui na Fazenda Grande do Retiro, aqui na Fazenda Grande. E aí é lá que eu começo, aí é onde eu entro pra capoeira. O senhor já começa na 1º de maio? Na 1º de maio. Pessoal, 1º de maio é uma escola que tem aqui no bairro da Fazenda Grande, em Salvador, que foi o lugar que o mestre Vigílio fazia o seu trabalho, nas grandes rodas de capoeira, da década de final de 70, 80 e 90, acontecia ali na escola 1º de maio. E era uma das grandes rodas de capoeira frequentadas por muitos mestres de capoeira da década de 70, 80. Eu posso citar aqui o próprio mestre Valdemar, mestre Canjiquinha, o mestre Nô, o mestre Ezequiel vinha aqui, o mestre João Grande, João Pequeno, Paulo dos Anjos, uma série de mestres daquela época, da década de 80, que frequentavam esse grande espaço que era a escola 1º de maio. É isso aí. Então, é lá que eu começo a capoeira, né, ainda garoto ainda. E essa é a minha trajetória, né? Eu tenho essa influência de relação já a partir do meu avô. E aí, com 26 anos de idade, já ensinando capoeira, meu pai, no leito de morte, me disse que era capoeirista também. No momento? Você foi descobrir nesse momento? Eu só fui descobrir que ele era capoeirista quando ele estava à beira da morte, no hospital. E quando me informaram que ele estava no hospital, eu estava exatamente dando uma aula de capoeira. Aí eu parei a aula de capoeira e fui até o encontro dele. Eu já não via meu pai há quase 20 anos. E aí, minha tia que me encontrou falou para ele que eu estava dando aula, mas que eu estaria vindo. Vamos voltar só um pouquinho aqui no tempo. O senhor falou a respeito da inserção ali na 1º de maio. O senhor consegue se recordar pessoas da sua turma? O senhor, enquanto ainda um capoeirista sem conhecimento, um aluno
O senhor vê aquele processo acontecendo, o senhor está no meio daquela gama de mestres, aqueles personagens que hoje nós sabemos que são grandes referências da nossa história de capoeira. O que é que o senhor consegue trazer à luz da sua memória daquela época? Antes da gente voltar para o pai do senhor. Uma das aulas que eu vi, que eu tive, quando eu chego na 1º de maio, o mestre Curió estava no 1º de maio. O mestre Curió usava o espaço. Mestre Curió goleiro. Curió goleiro. E foi eu vi um pouco da aula dele, assim, não fiz a aula dele. Eu vi um pouco da aula dele, que me marcou bastante, assim, ali naquele momento. E tinha vários alunos do mestre que para mim era, assim, o próprio Almi, né, Almi de Galinha, que está aí. Não sei se ele está na capoeira, mas ele está com 60 e poucos anos. Tinha o Simval, né, que é um dos alunos mais velhos do mestre de Gil. Tinha o Valtinho, que é o Walter, que hoje mora no Rio de Janeiro. E tinha um tenente-coronel Guimarães, que era um cara assim, eclético, um cara assim, muito bom capoeira. E o Veca, que era um capoeirista que vinha de vez em quando na 1º de maio. Então essas pessoas me marcaram bastante. E uma figura que para mim foi um dos grandes influenciadores em várias coisas para mim. Na 1º de maio foi o mestre Age Branco, o finado Age Branco, que a gente passou a ser parceiro depois de treino, a gente treinou muito junto, mas ele muito mais velho que eu de capoeira, né? O Age Branco já estava, se não 5, 6 anos mais na capoeira do que eu lá, quando eu cheguei, né? O próprio Wildes, filho do mestre Gil, né? Então, pessoas dali de dentro, né? E quem mais, até hoje, um dos mestres que me fez sofrer bastante com a perda dele foi o mestre Paulo dos Anjos. A relação que eu construí de convivência cotidiana com o mestre Paulo dos Anjos foi muito grande, muito forte. Então, para mim, o mestre Paulo dos Anjos, todas as aparições dele, ele deixava sempre alguma coisa muito a se pensar, querer se aprender. A minha lua de costas do mestre Paulo dos Anjos, eu me lembro que eu treinei muito para querer fazer igual, né? E essa relação com o mestre Paulo dos Anjos foi uma influência muito grande para mim, a capoeira, assim, minha forma de olhar a capoeira. E foi um dos mestres que estava muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano ali, né? Embora tinha muitos outros, como o próprio João Grande, Ezequiel, o próprio Canjiquinha, o Bobó, né? O mestre Lula de Bobó, né? Mas o Paulo dos Anjos era quem mais me chamava a atenção, pela forma de ser quanto pessoa, pelo jeito de jogar, o jeito de cantar, a relação que ele tinha, porque eu, por morar aqui, ele estava aqui todos os dias de manhã, ele passava aqui de manhã para tomar um cafezinho todos os dias. E tem uma coisa interessante aí, muita gente pensa que o mestre Paulo dos Anjos é baiano, mas o mestre Paulo dos Anjos não foi baiano, o mestre Paulo dos Anjos era sergipano, de Sergipe. Né? E muita gente pensava que o mestre Paulo dos Anjos era baiano por conta de a história de capoeira dele ser construída aqui na Bahia. Então essas são as pessoas que eu mais tive, assim, e o mestre Augusto Januário, não posso deixar de falar, o mestre Augusto Januário, que era o Augustão na época, né? Que chegava com o jeito dele de jogar, e tamanho, ele ocupava o espaço, né? Isso marcou muito assim no meu processo de capoeira. Interessante. Então, mestre, viver para o senhor foi extremamente rico de conhecimento, mesmo o senhor ainda não compreendendo naquela fase, naquele momento, o senhor ainda se encontrar com o capoeirista, entender sobre o processo da capoeira. Então, hoje, o senhor olha para o passado e diz, pô, eu sou um privilegiado. Eu tive o privilégio de conviver com grandes personagens que muitos hoje, por exemplo, eu gostaria de ter vivido essa época, eu não vivi. Então hoje, se eu puder escrever a sua história, você vai dizer, não, eu convivi com essas figuras. Sim. E o interessante, na verdade, é que para nós aquilo ali era algo muito natural, muito comum, né? Eu só percebi de fato que era tão grande
né, era tão grande depois que eu saí da Bahia. Quando eu fui a São Paulo, na primeira vez que eu fui levado pela TV Futura, né, a São Paulo, para dar uma aula de capoeira, foi a minha primeira ida a São Paulo em 99, e depois de uma aula as pessoas, que capoeira bonita, que capoeira é essa, que estilo bonito de capoeira, que não sei o que, dali foi que começou assim, de olhar e dizer assim, caramba, esse negócio é diferente, é um negócio, mas para nós aqui, para mim, era uma coisa muito comum, né? E na medida em que as portas foram se abrindo, eu fui percebendo e absorvendo mais os conhecimentos do passado na memória, fui me memorizando, né? Todo o processo de vivência que eu tive uma imersão na capoeira, eu fui emergido, né, na capoeira a partir de uma forma cotidiana de ser. A gente saiu, eu ficava aqui no domingo de manhã, doido para ir para a praia, mas o mestre mandava eu vir tirar arame para a roda de tarde, de domingo, que era um celeiro, que era um palco de gente grande, né? Para mim, era uma chateação tirar o arame no domingo de manhã, em vez dos meus amigos indo para a praia, e eu aqui tirando, bem naquele cantinho ali, tirando arame para ir para a roda de capoeira de tarde. Não era pela roda, era porque eu não ia para a praia de manhã. Aí eu tinha que tirar o arame, aí terminava de almoçar, o mestre deitava para descansar e a gente seguia para abrir a escola, para limpar, botar as cadeiras no lugar, armar os birimbaus e esperar. E aí ia chegando Dois de Ouro, Mário Bom Cabrito, próprio Caiçara chegou, acho que eu vi uma vez o Caiçara, depois quem veio mais, depois que ele morreu, os filhos vinham. Caiçara daqui, né? Caiçara de São Caetano, aí chega Candiquinha, aí chega Paulo dos Anjos, chega Valdemar, aí chega, né? Então assim, Diogo, que é irmão de criação do mestre Vigílio, então, mestre Zé do Lenço, essas pessoas que eram os baluartes, os grandes da capoeira naquela época, para mim ali eram pessoas que eu olhava e dizia, mestre fulano, mestre ciclano, mestre fulano. Uma pergunta rápida, mestre. Década de 80, onde existiam essas grandes rodas aos domingos, aqui na 1º de maio. O senhor consegue se recordar, porque também domingo acontecia muito as rodas no barracão do mestre Valdemar, no passeio da Avenida Liberdade, Perovaz Liberdade. Era nessa época, ainda existia essa roda do passeio da Avenida, já tinha acabado? O mestre Vigílio começa a roda aqui exatamente quando acaba a do mestre Valdemar. Quando acaba do mestre Valdemar, o mestre Vigílio começa na Fazenda Grande, e aí muitos que iam para a roda do mestre Valdemar começam a vir para cá, como Serginho e outros, que eu não me lembro os nomes, alunos do mestre Valdemar, vinha para cá para fazer parte dessa roda, porque a de lá já tinha acabado, lá já tinha parado, e aí o mestre Vigílio começa aqui, né? Na verdade, de roda de capoeira que tinha em Salvador, no domingo, era do mestre Vigílio, não tinha outra roda no domingo. Naquela época, na minha época, né, que eu começo no fim de 70 até final de 80, até 83, 82, quando chega o mestre, aí começa o GECAP, aí começa o mestre João Pequeno no domingo também. E aí o mestre Vigílio cancelava as nossas rodas no domingo para ir visitar o Forte da Capoeira, que era na verdade o Forte Santo Antônio, onde tinha a roda do GECAP, onde tinha a roda do mestre João Pequeno. Inclusive, não interrompendo o senhor, inclusive em cima disso que o senhor falou, me lembro que eu estava assistindo uma matéria onde inclusive até eu tive a oportunidade de ver presencialmente o mestre Cobra Mansa a falar a respeito dessa, e ali por volta de 80, 83, a capoeira Angola teve aquele déficit. Os mestres se afastaram um pouco mais da capoeira, e com a chegada do mestre Moraes, se eu não me engano, em 1981, vindo do Rio de Janeiro, e o mestre Cobra Mansa chega em 82, eles fazem, vamos assim dizer, uma revitalização dos mestres de capoeira, trazendo essas figuras de volta ao cenário da capoeira, como o relato diz que o mestre João Grande estava afastado, estava mais
fazendo show na Moenda. O próprio mestre Bigodinho também está um pouco afastado, que eles começam a trazer esses mestres de volta, essas rodas no forte da capoeira. Você consegue se lembrar um pouco desses relatos? Eu consigo dizer para você que não. Eu, na verdade, assim, esse momento em que ele está falando, esses mestres não estavam fora da capoeira. Esses mestres estavam aqui vindo para a academia do mestre Vigílio jogando capoeira aqui. O próprio mestre Bigodinho vinha para a roda do mestre Vigílio. O mestre João Grande vinha da roda do mestre. O mestre João Grande vinha lá do Dois Leões, andando até a Fazenda Grande para jogar capoeira no mestre Vigílio. Então, assim, eu já conversei com várias pessoas sobre isso. Eu não afirmo isso. Eu não afirmo da revitalização do GECAP a partir dos mestres de capoeira. Na verdade, o que aconteceu foi que o GECAP adotou esses mestres como se eles fossem ali parte do grupo. Inclusive o próprio mestre João Grande, que passou a fazer parte do GECAP, que não tinha um grupo e passou a fazer parte do grupo GECAP. Então, assim, esses mestres, eles estavam jogando capoeira aos domingos na Fazenda Grande do Retiro. E quando chega, GECAP, quando chega a Academia do Mestre João Pequeno, aí eles abrem outros cenários, que é essas duas outras rodas, que eles passam a visitar. Agora, essa ausência deles era de aulas de capoeira, não de rodas de capoeira. Eles poderiam não estar dando aula, porque isso aconteceu até com o próprio grupo Meninos de Arembepe. O mestre Lua de Bobó teve uma fase do Menino de Arembepe que só tinha mestre vestindo a camisa do Menino de Arembepe. Inclusive o próprio mestre Bigodinho, o Antônio Eloy Cassarongongo, o próprio mestre Diogo e vários outros vestiam a camisa do Menino de Arembepe como se fosse do Menino de Arembepe. Porque isso aconteceu em várias fases da capoeira, assim como no Seca. O próprio mestre Gato Preto não era aluno de Pastinha, Canjiquinha não era aluno de Pastinha, mas ia para o Seca, participou do Seca, na formação do Seca, era mestre de bateria no Seca, mas não era do Seca. Então, no passado, o que acontecia é que os mestres se agregavam muito mais, eles se ajudavam, E ainda na chegada do GECAP isso acontece. Aí tem um diferencial. O GECAP chega com um olhar mais aguçado, um olhar mais politizado e cria alguns eventos que não acontecia aqui naquela época, discursos africanizados que não acontecia na capoeira naquela época, Esse é um diferencial. E aí esses mestres passam a ter um protagonismo diferente, Lembra que eu falei anteriormente que a minha relação, eu tinha um contato com esses mestres, eu via eles na roda de capoeira, mas eu não tinha o olhar glamurado dos mestres, eu tinha um olhar deles muito normal que a gente convivia. Quando o GECAP chega, o GECAP coloca isso num outro patamar, Esses mestres passam a fazer parte de eventos, de seminários, de eventos muito mais agalgados, com temas políticos, sociopolíticos, que leva sim, esses mestres a um outro lugar na história de vida deles. Assim como o próprio mestre João Grande, que para além de fazer show na Moenda, jogar capoeira na Fazenda Grande, era isso. Mas quando chega o GECAP, o João Grande também passa até a dar aula no GECAP. Então já muda, é uma reativação sim do mestre João Grande, nesse sentido. Então eu acho que esses mestres eles não estavam afastados do cenário da capoeira. Agora o cenário da capoeira, Angola principalmente, era um cenário pequeno, era um cenário muito pouco. Então não tinha muita circulação, não tinha como eles estarem em vários lugares. E aí parece que eles estão parados, desaparecidos, mas eles estavam aí se movimentando dentro desse contexto. Existe uma polêmica, mestre. Inclusive eu ouvi o mestre Nô em algumas oportunidades falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que se o senhor tem alguma informação, pudesse afirmar ou discordar que o GECAP
ou seja, o mestre Moraes foi uma das pessoas que iniciou um processo de retirada dos cordões da capoeira Angola, porque há relatos que o mestre Vigílio usou o cordão, o mestre João Grande usou o cordão, o mestre Jogo de Dentro usou o cordão, o próprio mestre Nô afirmou na sua fala que fez parte da formatura de contramestre do mestre Jogo de Dentro. E diz que através do GCAP houve um discurso para influenciar os mestres capoeira a abandonar os cordões. O que é que o senhor tem informações, tem conhecimento desse fato, se isso realmente aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu? Então, a minha informação sobre os cordões, ela está a partir do mestre Paulo dos Anjos primeiro. Né? O mestre Paulo dos Anjos vai para São Paulo, em São Paulo ele vê a capoeira de São Paulo naquele estilo de usar cordão, de fazer batizado, ele traz isso para Salvador, né? E começa a implementar. É tanto que o primeiro batizado que o mestre Vigílio fez foi junto com o mestre Paulo dos Anjos em 81, né? Ali foi o primeiro batizado que o mestre Vigílio fez por influência do mestre Paulo dos Anjos. Mas nós não tínhamos batizado, não tinha cordão. O mestre Vigílio não usava cordão até 81. A gente tinha uma carteirinha, até hoje eu tenho a minha carteirinha escrita à mão pelo mestre Vigílio. Né? Então assim como o mestre, né, João Pequeno. E essa influência até da uniformização e do cordão também, vem também no processo, eu vou me lembrar o nome dele, que ele dava aula no Banco do Brasil. Né? E aí esse processo, talvez lá para o mestre João Pequeno, talvez do lado do forte da capoeira, talvez tenha sido uma influência assim do GCAP, não para nós aqui. Não para nós aqui. Aqui a nossa influência foi mais no entendimento de voltar ao tempo, de perceber que a gente não tinha isso. A gente não tinha isso. Foi difícil. Né? Na verdade, a partir do trabalho do mestre Vigílio, eu fui uma das grandes influências nisso, né? Porque eu sempre fui muito mais de estudar a coisa, de pesquisar e de rememorizar tudo, né? Então, em um dado momento eu chego para o mestre Vigílio para ele perceber, por exemplo, o mestre Almir, que é um dos alunos mais velhos do mestre Vigílio, já não estava mais usando o cordão, né? Por um tempo, o próprio Jorge de Branco também parou de usar o cordão. Esses alunos mais velhos que não tinham essa concepção anterior do cordão, que foi todos que pegaram cordões em 81, eles voltaram a perceber que não era uma necessidade disso. E não tinha nenhuma relação com o GCAP. Não conseguiu se adaptar, mais ou menos isso? Não conseguiu se adaptar ou não tinha um olhar, não conseguia ver, né, isso como parte da capoeira agora, né, como parte da capoeira agora. E eu me lembro muito bem quando foi, né, que o mestre decidiu ir para o batizado do mestre Paulo dos Anjos, lá em Itapuã, no quilômetro 17, e aí lá ele deu os primeiros cordões para os alunos mais velhos, né? Então assim, essa foi a nossa influência de cordão. A influência do tirar do cordão foi o amadurecimento do entendimento sobre o que era a capoeira agora, sobre o que a gente estava fazendo quanto capoeira agora, que não tinha nenhuma relação com o batizado, com o cordão, né? E isso eu posso afirmar que foi uma influência muito voltada de forma indireta do próprio mestre Almir e de forma muito direta minha até, na verdade, porque eu tinha esse contato, essa aproximação com o mestre, então eu bati o papo com o mestre. Eu falei, olha, não faz sentido, a gente tinha a carteirinha agora, e por quê, né? Então, nem ele sabia o porquê. Ele seguia o que o mestre Paulo dos Anjos, né? É tanto que o mestre Vigílio já era mestre de capoeira, em 81, o mestre Vigílio já era mestre de capoeira, é conhecido pela comunidade, mas o mestre Paulo dos Anjos dá para o mestre Vigílio um cordão de mestre de capoeira e um certificado, né? Mas ele já era mestre de capoeira ali, né? Para a comunidade ele já era o mestre Vigílio, Vigílio de Espinho Remoso ou Vigílio Gogó de Ouro, era assim que ele era chamado.
Ele passou a ser chamado Vigílio Fazenda Grande logo muito tempo depois, mas ele era chamado como Vigílio de Espinho Remoso ou Vigílio Gogó de Ouro, né? Pela cantoria. E posteriormente quem ganha esse adjetivo é o mestre Pelé da Bomba. Exatamente. Então assim, eu não tenho como afirmar isso pelo lado deles lá, né? O pessoal mais pela parte do centro. Mas para o lado de cá, nossas influências foi o entendimento mesmo de que não era parte, não fazia sentido para a gente, né? E foi difícil porque muitos jovens que estavam na terceira geração do grupo do Mestre Vigílio já estavam muito influenciado pela ideia do cordão. E quando a gente coloca a ideia de não cordão, muitos deles se dispersam, vai para outros grupos por conta do cordão e tal, que foi uma perda e um ganho, né? Eu acho que tudo na vida, nada é à toa, nada é em vão, mas todos nós, a gente passou por um processo de ressignificância nas nossas práticas, nas nossas formas de se ver, de se olhar, né? A gente, se você pegar o tempo, a gente cantava muita música pejorativa ao negro, músicas dentro da capoeira que era pejorativa ao próprio negro, não cabe mais, que hoje não cabe mais. É uma ressignificação desse processo que a gente precisa passar, né? Porque nós somos esse processo, a gente chegou aqui como mercadoria e fomos produzidos e educados como ainda um processo de mercadoria, né? Ou seja, de mercadoria para um mercado, né, de cultura de massa, onde você precisa o quê? Faz um batizado porque você precisa cobrar, né? A mercantilização. Então, esse processo todos nós passamos, mas o processo o melhor de tudo isso é a ressignificação. Não há problema nenhum ter usado cordão. Eu também usei cordão, né? Eu também usei cordão até, acho que era, se eu não me engano, acho que era azul, né? Que eu acho que era igual do jogo dentro na época. Mas o processo de ressignificação para nós é o que é o mais importante, né? O processo de identidade mesmo, quando a gente consegue se identificar e dizer, não, eu sou isso. E isso é o que me pertence, isso é o que me apresenta a todo o contexto social. E é bom, é bonito, é importante. Então eu acho que nesse contexto... Inclusive, em cima dessa polêmica aí, dessa influência de retirada dos cordões, o próprio mestre Minô, ele acaba falando que ele foi uma das pessoas, ou a única pessoa que se colocou contra a retirada dos cordões. E tanto que mestre Minô, ele é angoleiro. Sim. E ele até hoje usa cordão. No trabalho do mestre Minô, todos os alunos do mestre Minô ainda usam cordão. E o mestre Minô fala, ele faz um trocadilho dizendo que o mestre Moraes tentou dar um golpe na capoeira. E aí ele explicou de uma maneira bem sucinta essa coisa, tá? Mas ele disse que naquele momento ele foi praticamente a única pessoa que se colocou contra essa manifestação, essa influência ali daquela época. Sabendo que naquela mesma época, o pessoal que praticava capoeira, né, já estava muito ligado a essa coisa de cordão. A mercantilização já estava presente naquele momento. Impregnado naquele momento. E hoje nós vemos que quase, vamos dizer, 98% ou 99% dos grupos de capoeira são adeptos a cordões por causa dessa mercantilização. Porque é através do cordão que os mestres de capoeira, através dos seus trabalhos, conseguem ter algum retorno financeiro. Mas a gente sabe que, independente do cordão na cintura ou não, quem vai jogar capoeira é o corpo, e não aquela matéria que está ali amarrada. É a mente. É a mente. O som não precisa de um bolo de lã, um bolo de corda fabricado ali no cordão amarrado à sua cintura para o senhor poder se movimentar na hora de capoeira. Porque o cordão não vai pensar pelo senhor. O cordão não vai raciocinar e calcular o jogo pelo senhor. Então isso é só uma forma de padronizar a capoeira, uma forma de padronização através da parte mercadológica, da parte ganhativa do recurso que produziu naquela época. O entendimento que eu tenho
É sobre isso aí. Eu tenho esse olhar, e tenho um outro olhar. Né? Eu entendo que as pessoas escolhem o que comem, as pessoas escolhem o que bebem, porque o que me alimenta às vezes não te alimenta, o que tem gosto para mim às vezes não tem gosto para você. Então eu acho que tem que haver essa diversificação. Muitas vezes essa ideia do próprio batizado para determinadas pessoas é um motivador, é um elo motivador da pessoa estar na capoeira, é como um prêmio, é como algo que enaltece, que resgata a autoestima, que produz autoestima, que produz uma série de coisas, embora eu acredito que há um outro mecanismo que isso poderia ser feito, eu não sei dizer o qual, mas eu ainda penso que sim, porque eu acho que pode produzir aí uma determinada forma mais apurada, né, de uma capoeira muito mais apurada, de uma concepção de observação do conhecimento muito mais apurado, para que essas coisas aconteçam. Mas, sim, para nós, pretos que lutamos por igualdade, que lutamos por respeito, por dignidade, a gente também tem que prestar atenção e respeitar as ações, as diferenças e acolhê-las como diferenças a partir do respeito de como que aquilo agrega a outras pessoas, né? Porque eu não acho que um ônibus não cabe todo mundo que gostaria de pegar aquele ônibus. Então, assim né? Eu acho que a capoeira não é para todo mundo. A capoeira Angola não é para todo mundo. A capoeira Angola desse formato que pensa como o passado, que pensa como o olhar de que não é necessariamente se ter uma graduação, uma série de troca de graduação anualmente, ou sei lá, para você se representar como tal, não é para todo mundo. Então, para muitas pessoas é necessário ter esse elo de transição, ou de troca, ou de busca, ou de direção para as pessoas, que tá bom também, não tem problema, é respeitador isso, de forma que a gente entende que existem os dois lados de tudo, existem as formas diferentes de pensar, mas entendo que quando a gente passa ou passou ou observa muito mais esses olhares com uma capoeira Angola muito mais conectada com essas ancestralidades, com essas formas ancestrais e africana de se pensar, não no sentido de que a capoeira nasceu na África, mas sim no sentido de uma relação do processo de vida como forma de formação, né? O processo de tempo como forma de formação, né? Por exemplo, você vai na capoeira Angola, você vai encontrar alunos meus de 10, 15 anos que não tem nenhuma graduação, que não é reconhecido como nada na capoeira, a não ser um capoeirista, mas ele joga muito bem capoeira, ele toca muito bem o berimbau, ele canta muito bem uma capoeira, e ele nunca anualmente passou por essa fase. Mas o que leva ele a estar na capoeira é como a vida leva você a estar na vida. O processo do conhecimento, da produção do conhecimento, que é o mais importante. Então eu acredito que a gente valorizando isso, a gente compreende melhor o que é capoeira. E tudo já é uma consequência. Uhum. E por causa desse crescimento tão grande sobre o desejo do cordão, que hoje, infelizmente, nós vemos aí pessoas que não têm qualificação emocional, psicológica ou até mesmo preparatória, se julgando mestre, ou até mesmo essas figuras se intitulando mestre. Pegando esses cordões de mestre, que foram não, esse cordão aqui branco é cordão de mestre. E essas pessoas colocando esses cordões na cintura, mas sem o mínimo de preparo com esses elementos que eu citei, para tentar fazer um trabalho de capoeira. Que eu costumo dizer sempre, para o senhor preparar, o senhor tem que estar preparado. Para o senhor ensinar, o senhor tem que aprender. Como é que o senhor vai ensinar alguém se o senhor não teve um preparo suficiente para poder ensinar? Então, a consequência disso hoje se reflete nos dias de hoje, que há uma forma de escândalo por parte dessas graduações, que pessoas que não têm
o mínimo de paciência, o mínimo de compreensão, de entender que ainda não passou pelo processo devido até chegar a determinado cordão para poder galgar a sua própria história e acaba atropelando o processo, saindo de um patamar e indo para outro que não lhe cabe. Como o senhor falou, que o senhor tem alunos que com 15 anos de capoeira não é nada da capoeira além de capoeirista. Mas por outro lado a gente pega uma pessoa com 15 anos de capoeira que já se intitula mestre de capoeira. Aí o senhor pega figuras do seu passado que tem mestre Vigílio, no início da década de 80 já é reconhecido como mestre. Mestre Vigílio hoje, se a gente for fazer uma somatória de 80 para cá, vai dar quase 40 anos. 40 anos de mestre. Aí chega uma figura como essa, numa roda de capoeira, mestre X e mestre Vigílio. Para quem não tem entendimento, acaba assim, não, os dois ali é mestre, os dois ali são a mesma coisa. Mas nós que estamos na capoeira, sabemos que o mestre Vigílio é um mestre de fato, e aquela figura que se intitulou há pouco tempo como mestre, não tem preparo nenhum, não tem condições nenhuma de ser equiparado ao mestre Vigílio. Então essa é a consequência desse processo que iniciou todo esse processo, esses fatos. Mas uma pergunta, mestre, só para a gente sair dessa coisa de cordão, como foi para o senhor acompanhar a ida desses personagens? Quem sabe que o mestre Valdemar ele vai embora ali no início da década de 90, o mestre Ezequiel ele falece ali no ano de 98, o mestre Paulizão em 97, o mestre 96, o mestre Caiçara 98. Então essas figuras que o senhor teve a oportunidade e o privilégio de conviver, como foi que o senhor agora tem que ajudar a sepultar esses personagens? Primeiro eu queria só, para fazer a transição, dizer que a capoeira é pautada no tempo. Ela é pautada no tempo, onde o tempo é resposta para tudo. Né? E esse processo do tempo, na forma de graduação, ele é cortado, ele é reduzido. E essa redução é que faz a confusão. Né? A gente precisa entender que a capoeira tem o mesmo processo da vida, de criança, de pré-adolescente, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, adulto, né? Aí vem o amadurecimento, né? E aí vem o envelhecimento, né? Então assim, esse processo que tem na vida, é importante ele estar presente na capoeira. E para ele estar presente, é esse processo que você se configura a determinadas condições, posições e amadurecimento da produção de conhecimento que você tem. Então, a capoeira que faz essas trocas graduativas semestralmente ou anualmente, ela quebra o tempo, ela quebra o ciclo do tempo. Né? Voltando à pergunta, chegando à pergunta, eu acho assim, para mim ali foi um ano triste, uma década se fechando, que era uma década se fechando, quase que um século se fechando, né? Quando fecha 90 para 2000, né? De 90 para 2000, era um século se fechando e vários mestres nos deixando, né? E era um momento conturbado, né, no sentido de que a capoeira discutia uma série de coisas do tempo moderno para ser imposta na capoeira, e que era o tempo que se discutia crefe com fé, era o tempo que se discutia legalização, né? Aí que começa. Era uma coisa mais introduzida em políticas públicas, coisa que não era discutida no Não, né? E repare, mestre, se eu salvo engano, se eu estiver errado, me corrija. Repare que ali em 2000, final do século XX, início do século XXI, a maioria desses mestres já tinha falecido. Exatamente. É como se estivesse fechando um ciclo do século XX, para a partir do século XXI, a capoeira já começar com outra linguagem, com outra visão, com outro pensamento e com outra postura. É exatamente o que eu queria dizer. E isso influencia muito no processo que nós temos hoje, né? Porque lembra que eu comecei contando a minha história a partir do meu avô. Sim. Né? A partir do meu avô, e o meu avô é a minha referência do mais velho,
né, desse pensamento do mais velho, de que a partir dele eu posso produzir o meu conhecimento olhando para o conhecimento que ele me apresentou e que ele me guiou, né? E quando esses mestres vão embora, né, no final do século XX, entra para o século XXI, eles deixam uma certa lacuna e deixam também uma série de perguntas, né, se era já um ciclo fechado para eles ou não, já que a capoeira ela se transitava naquele momento onde eles eram os protagonistas das respostas a serem dadas naquele momento, né? E é tanto que até hoje se arrola ainda as mesmas discussões daquela época, porque não tiveram resposta, porque os mais velhos não estavam para dar resposta. Agora a gente vê que a capoeira está produzindo outros mais velhos, né? E vai chegando outros mais velhos, assim como o próprio mestre Vigílio, o de Bobó, né? Pelé da Bomba, outros, né? Que está chegando, né? Dentro desse turbilhão de discussão de uma capoeira no tempo de agora, e que a gente fica assim, caramba, eles poderiam ficar mais um pouco, para a gente entender um pouquinho mais disso, para a gente entrar no próximo processo um pouco mais consciente do que a gente poderia fazer quanto capoeira, produzir quanto capoeira. E eles deixaram um legado de conhecimento dentro da prática da capoeira, mas as mensagens deles, que sempre eles deixavam no canto, que sempre eles deixavam no conversar, elas foram desaparecendo. E foi entrando a modernidade, e a gente foi deixando de pensar e de ter consciência dos conhecimentos que a gente pode chamar de provérbios ou frases de efeito, né? Que os mais velhos sempre usam, né? Você faz uma pergunta do tempo de agora e eles respondem do tempo deles, e que são respostas, né, que a gente vai do tempo de agora a 2 séculos ou 3 séculos, a gente vai ainda responder pelas respostas deles. E ali, para mim, foi difícil. Eu tive a relação com a maioria deles, foi muito difícil, mas volto a dizer que com carinho e respeito a todos os outros, o mestre Paulo dos Anjos foi quem mais me afetou, a ida dele foi quem mais me afetou, né? Porque eu tinha ele como uma grande referência para a minha capoeira, para a minha forma de olhar. Inclusive eu fui treinar boxe, porque ele era boxer antes, né? Eu fui fazer boxe, eu fiz boxe por 9 anos, por influência do mestre Paulo dos Anjos, né? Ele sempre brincava com o mestre Vigílio, bota esse ninguém aí para fazer boxe, a gente tem que treinar boxe, bota esse menino para endurecer o couro. E aí eu fui treinar boxe por influência do mestre Paulo dos Anjos. Então assim, e quando a gente, se você pegar, fazer uma simetria, isso de tempo, pegue de hoje, não estamos tendo roda de capoeira por conta da pandemia. Sim. Mas se tivesse acontecendo roda, pegue de hoje a daqui um mês e visite várias rodas e escute o que está sendo cantado, se você vai ouvir Valdemar, se você vai ouvir Paulo dos Anjos, se você vai ouvir Traíra, se você vai ouvir, né, Canjiquinha. Não. Inclusive, mestre, isso é uma das minhas defesas em questão de musicalidade. Eu defendo muito que o que nós aprendemos muito foi através da oralidade. A capoeira está voltada muito através da oralidade. E eu sempre, é engraçado que nas minhas entrevistas com os mestres, eu sempre relembro essa fala do mestre Bigodinho. O mestre Bigodinho falava para mim, eu tive o prazer de conviver com o mestre Bigodinho, eu tive o prazer de frequentar a casa do mestre Bigodinho, ali no Cabula, na Rua do Açúcar, na Estrada das Barreiras. E o mestre Bigodinho falava para mim, Isco, quer aprender? Quero, mestre, escute. Ele falava sempre para mim, quer aprender? Escute. Então a capoeira está muito voltada à questão da oralidade. Então essa oralidade não pode ser perdida. Nós temos alguns documentos disponíveis na internet por conta de várias cantigas dos mestres do passado. Só que hoje, essa nova geração, ela está voltada muito a um modelo de músicas da atualidade. Que ela modifica até a forma de cantar. E eu,
de jogar. E eu, nos meus debates, defendendo a questão de preservar a musicalidade do tempo do passado, eu digo sempre, eu digo assim, se introduzir na musicalidade do MPB. Aquela forma de cantar estilo MPB. Eu explorar demais a voz, até engraçado, mas eu tenho que imitar. E naquela época não tinha essa coisa. Era uma coisa natural, era um dialeto mais grotesco, uma coisa mais ignorante. Eu falo ignorante porque todos nós somos ignorantes porque não temos conhecimento. Então aqueles mestres, a maioria daqueles mestres não era escolarizado, era semi-analfabeto. Então o dialeto era quase um dialeto semi-analfabeto. Então, por exemplo, tem várias cantigas que o próprio mestre Cassara fala assim, na roda de capoeira, quem toca pandeiro é homem e quem bate palma é mulher. Tem outra cantiga também que fala, volta lá, volta cá, venha ver o que é, volta. Mas nós sabemos que é volta. Mas essa forma de se expressar dos mestres é uma coisa muito natural da época e coisas que a gente não vê hoje. Então essa modificação está acontecendo na capoeira e a nova geração não está olhando para o passado, uma vez que o nosso presente é construído e também está introduzindo a questão da musicalidade. A gente sabe que as pessoas vivem o seu tempo, né? Cada um vive o seu tempo, mas é importante viver o seu tempo conectado com o tempo do outro ou da outra, a partir da sua referência, a partir das suas referências, a partir da sua ligação, né? Porque não há forma de se encontrar se você não se perdeu. Então se perder é o passado e se encontrar é o presente. Então assim, as pessoas têm que olhar para o passado, olhar para essas referências como direcionamento para o dia de hoje. Vai ter essas novidades, ela é parte do presente. Não é um problema ter, mas não pode tirar por completo o que é do passado, porque ele é o que apresenta de fato o que é o presente de hoje. Mestre, vamos voltar um pouco agora aos 26 anos do senhor, quando o senhor, eu sei que a gente fugiu um pouquinho, mas a conversa é muito interessante, mas vamos voltar ali, nos seus 26 anos, quando o senhor fala a respeito da morte do pai do senhor, e quando o senhor descobre que o pai do senhor foi capoeirista, mestre de capoeira. Então, naquele momento, para mim caiu algumas fichas, assim, né? Caiu algumas fichas porque quando ele fez um pedido, na verdade, né? Ele fez um pedido, ele falou, olha, eu era capoeirista, eu também sou capoeirista, eu frequentei a roda, inclusive do Pastinha, a roda do mercado modelo, aí ele citou alguns amigos dele que levou ele para algumas rodas de Pastinha no 19. E ele disse, não deixa capoeira. Não deixa capoeira. Eu era só um jogador de perna, mas você parece que vai dar pro negócio, né? Você parece que o negócio é mais sério. E eu saí de lá, né? E 2 dias depois ele faleceu. Não, ele não era um capoeirista de renome, ele não era um capoeirista. Ninguém sabia, eu nem sabia que ele era capoeirista. Ele era como muitos que eram capoeiristas no anonimato. Por exemplo, meu avô, pai do meu pai, o Renato, ele falou no mestre Cassara. Eu me lembro que está comigo aquele LP, o primeiro LP que o mestre Cassara gravou, ele tinha esse LP, e aí quando ele morreu, minha avó foi assim, Ricardo, esse LP foi do seu avô foi capoeirista, começou a contar uma história que quando ela conheceu meu avô, ela ia muito assistir meu avô jogar capoeira, ela falou quando eu via Honorato jogando aquelas pernas pra cima, dando aquele salto, eu tava com medo, tava maravilhado ali e tal. Aquelas rodas de capoeira que eu via, eu ia acompanhar ele no dia de domingo. E aí eu descobri que meu avô foi capoeirista. E alguns relatos que ele me contou, na época eu ainda tinha meus 8 ou 9 anos de idade, 10 por ali, ele falou muito sobre a roda do mestre Caissara. Então, algo me leva a crer que ele foi aluno do Caissara, o treinador do Caissara. Então, ele não era um capoeirista de nome, de influência, de nada, ele era só
um boêmio que vinha para Salvador no final de semana e ficava e ia para as rodas de capoeira que tinha, né? Então ele percebia que ali que parecia que eu tinha um caminho diferente. Ele percebia. Mas depois dali, eu acho que aquilo me deu um direcionamento, me deu uma melhor compreensão do que eu estava vivendo, né? Porque minha vida na capoeira, ela foi acontecendo também, né? Ela foi acontecendo. Olha, eu tenho essa família que é capoeirista, mas eu não sabia. Aí eu venho para Salvador e de repente eu caio na casa de um mestre de capoeira, né? Que é filho de um mestre de capoeira, né? Então assim, por acaso? Não, né? E por ironia do destino, aí eu me torno essa pessoa que eu chego, né? E eu acho que aí tem todo esse processo ancestral, que eu acredito muito nessa questão da ancestralidade, e que me colocou ali naquele momento para ouvir aquilo como algo de dizer assim, você está no caminho certo, segue, né? Segue com seriedade, porque é importante para a família, né? E que de fato foi importante para toda a nossa família eu ser capoeirista, né? A minha vida de capoeira tornou uma coisa muito produtiva em vários sentidos, até na minha formação quanto pessoa, né? Então foi além da roda de capoeira, foi além do treino de capoeira, né? A capoeira, ela tem um espaço na minha vida muito peculiar no sentido da compreensão da própria vida. Ela me permite compreender a vida melhor, ela me permite olhar para a vida melhor, ela me permite viver uma vida diferente, ela me permite conhecer coisas que a vida não me apresentaria se não fosse a capoeira. Então, percebendo isso, eu acredito que isso é um processo, né, que chega até a minha geração para ser o que é, né? Tudo que o senhor é hoje, a sua forma intelectual, emocional, psicológica, se encontrar como pessoa, a forma acadêmica, a forma econômica, tudo foi através da capoeira. E o senhor, o senhor conta pra gente, o senhor não foi daqueles mestres que teve a interferência da família, dos pais contra a capoeira. O senhor já nasceu dentro da capoeira. A gente sabe aquela coisa assim, pai, não joga capoeira, é coisa de malandro, coisa de vagabundo, de vadio e tal. Na verdade, minha mãe não gostava, e nem Dona Nice, a própria esposa do mestre Virgílio, porque eu era menino. E no tempo que eu começo capoeira, a capoeira era muito dura, né? Era muito dura. Então, para ela, a gente não tinha como fazer capoeira, era coisa de adulto. Então ela fica levando esse menino para capoeira, não sei o que mais. Ela falava, mas nada que ela proibia, que ela, né, coibia. Né? A minha mãe, eu tinha um olhar assim meio vezeiro, porque aí eu acho que minha mãe sabia que meu pai era capoeirista, mas meu pai era um capoeirista boêmio, né? Um capoeirista que vivia na orgia, né? Ou de outras formas, né? Então, ela tinha aí talvez esse olhar, vai seguir a mesma coisa aí do pai. Mas a vida e a produção que a capoeira me fez, né? Um olhar muito amplo e diferenciado da vida, que a cada dia, a cada momento em que eu faço capoeira, em que eu pratico capoeira, em que eu gingo, eu percebo que a ginga é um elemento de religação, um elemento de estabilidade, é um elemento de pergunta e respostas para mim, que não é um movimento que me é de pergunta e resposta. Na minha forma de ver, para mim, a forma que mais me questiona e que me religa é a ginga. A ginga, ela me religa, ela me coloca em outro olhar. Não é de transe, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de concepção mesmo, de centralidade, né? E eu costumo jogar capoeira como um pensante. Eu até digo para meus alunos, use os seus movimentos como o mesmo cuidado que você tem pelo seu dinheiro, né? Mas como?
Não, o senhor falou aí sobre jogo, eu me lembrei que tem um jogo do senhor com o Mestre Moraes, que o senhor falou dessa coisa do pensar no jogo. E eu percebi que aquele jogo ele foi um jogo muito de calcular, um jogo muito onde a inteligência tinha que estar ali para poder fazer um jogo bem jogado, um jogo de não tomar 1-0 e tal. Eu não me lembro mais onde foi, não sei se foi lá na Austrália, um jogo que estava no senhor e Mestre Moraes, mas 2009. Vamos assistir só um pedacinho desse jogo, só pra gente recordar um pouco desse jogo aí. Então, mestre, fala pra gente como foi mais ou menos esse jogo aí. O Mestre Moraes é um capoeirista incrível, né? É impressionante a capacidade que ele tem na capoeira. Então, eu acho que o meu tempo de vida é o tempo de capoeira dele, né? Então, assim, ele tá com 70 e poucos, né? Eu tô com 50 e poucos, então ele já tem 50 anos de capoeira, né? Então, assim, mas foi um jogo de duas pessoas que pensam, duas pessoas que têm essa forma de cálculo de jogar capoeira. Ele, por ser perigoso, né? Eu, por ter um pouco menos de tempo de experiência que ele, eu necessito pensar mais. Também a questão do respeito. E o respeito, o princípio de respeito é muito importante. Esse é o elo crucial daquele jogo, né? Não desmerecendo a capacidade do Mestre Moraes, mas há ali um princípio de respeito, porém um respeito que tem os meus cuidados de estar na minha posição de postura, de ser o meu protagonista ali naquele momento, né? Então, é um jogo muito, muito interessante, muito bonito. Toda a tensão ali? Eu não sei se houve tensão, não sei se houve tensão. Eu acho que houve muito cuidado. Eu acho que houve muito cuidado por ele ser perigoso, né? Houve muito cuidado por ele ser perigoso, mas não tinha tensão não. Primeiro que ele era um convidado meu. Ali é meu espaço na Austrália, né? Ali é meu espaço em Sydney.
e ele era um dos meus convidados num evento que eu faço anualmente na Austrália. Então não há como ter tensão se ele está na minha casa, né? Eu particularmente não tenho tensão com ninguém, e se eu tiver tensão eu não levo para minha casa. Exatamente. Né? Então eu procuro viver a vida em harmonia comigo e com os outros. Não que eu não tenha problemas com as pessoas, ou que as pessoas tenham comigo, mas eu procuro olhar para esse problema de outra forma. E assim eu vivo, e assim era ali aquele jogo. Era um jogo que eu entendia que eu precisava estar numa postura, né, adequada para atender o jogo dele. Né? E aproveitando essa coisa do Sidney, como é, mestre, ganhar o exterior depois de todo um processo de aprendizado aqui na Bahia, no Brasil, já ter ido em alguns estados, conhecer um pouco da capoeira em outros estados? Como é chegar? A Austrália foi o primeiro país que foi? Não. Eu já tinha viajado à Europa, eu já tinha ido e voltado para a Europa, eu já tinha ido até em Angola, já tinha ido e voltado, eu tinha ido a Cabo Verde, eu tinha voltado. Agora, para a Oceania, ali era o primeiro. Eu não sabia onde era a Austrália, eu não sabia onde estava a Austrália, o que era a Austrália. Antes de o senhor falar da Austrália, fala um pouco da gente, como foi a sensação de botar os pés em terra estrangeira. A primeira vez? Primeira vez. A primeira vez que eu saí do Brasil foi muito interessante, porque a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para a Alemanha, né? E estava muito frio. E eu tinha muito medo de ficar doente por conta do frio. E por outro lado, era um lugar estranho para mim, era um lugar muito estranho. E era o primeiro voo longo que eu tinha pego na minha vida, e que o que mais eu queria era que aquele avião descesse e chegasse em algum lugar. Né? Era uma sensação estranha, porque era longe, um país com uma língua completamente diferente da que eu falava, a cor das pessoas, né? Para mim era bem diferente. Eu fiquei 5 dias naquela viagem e até hoje eu procuro buscar o sentimento que eu tinha ali, que era muito estranho, né? Eu nunca imaginava que eu ia estar ali, na posição que eu estava, de convidado de uma atividade, de uma organização internacional, né, que trabalhava com criança e adolescente. E estar ali foi para mim, que eu falei, caramba, eu estou na... Foi um capoeira? Eu fui como capoeira. Fui como capoeira para dar aula para crianças refugiadas, né? E ali foi... Eu não tenho nem como contar, na verdade, a experiência ali, porque foi algo muito diferente. Foi algo muito, muito único, assim. E que também me mostrou que eu podia ir mais longe, né? Eu falei, caramba, eu posso ir mais longe. Isso é possível, né? É possível, né? Para mim que morei embaixo do viaduto da Baixa do Fiscal, para mim que passei fome, caramba, eu estou na Alemanha. É uma troca muito grande de realidade, né? Então assim, o sentimento até hoje ainda não é construído em minha cabeça. Depois da Alemanha? Depois da Alemanha eu fui para Cabo Verde. Depois eu fui para Cabo Verde, passei por Portugal, fui para Cabo Verde. Depois eu fui a Angola, em Luanda. Depois, indo e voltando, aí eu fui para a Itália, fui para a Espanha, fui para Budapeste. E aí fiquei no Brasil uns 2 anos, sem ir para lugar nenhum. Numa situação meio de requenguela mesmo, assim, bem, uma situação difícil. E aí surge o convite para ir à Austrália para dar uma oficina de capoeira através do mestre Valbomorte, que você deve conhecer. Sim, né? Foi a primeira pessoa que me levou à Austrália para um evento dele, para dar aula no evento um dos batizados dele. Né? Eu tinha conhecimento dele e ele me viu, eu era convidado de um evento da Muzenza em Curitiba, em Burguês. E no ano seguinte eu fui convidado para Niterói, para um evento em Niterói. E ele estava no evento em Curitiba no ano anterior e estava no evento de Niterói. E aí ele falou que gostou muito do que eu fazia, do que eu fiz ali, do jogo, do que ele viu, e me convidou para ir lá. Eu fui para ficar 15 dias lá, voltei
outras pessoas que estavam no contexto do evento me levou de volta. E aí o pessoal pediu para que eu ficasse, eles estavam interessados a treinar capoeira Angola. E aí as coisas foram dando certo, e principalmente a partir do trabalho social, que é o meu foco, né? O meu foco na capoeira é o trabalho social. Eu começo o trabalho com refugiados já em 2007, né? Eu chego em 2006, em 2007, final de 2006 para 2007 eu começo o trabalho social, com um projeto social lá, e as coisas foram dando certo e eu estou lá até hoje. E a sua formação universitária internacional se dá lá na Austrália? Se dá na Austrália. Também em serviço social? Também em serviço social. Eu fiz primeiro um curso, um diploma, né? Eu fiz um diploma para inserir na universidade, eu tinha que passar pela escola, né, secundária, ou fazer um diploma numa escola técnica. Então eu tenho um diploma em desenvolvimento social, né, que é uma escola técnica. Desse diploma, um ano e meio depois, eu ingressei na universidade, aí fiz a graduação em Ciências Sociais e 2 anos depois eu ingressei num bacharel com especialização também em Ciências Sociais e Desenvolvimento Humano, que eu estou concluindo agora. Então, mestre, para muitos capoeiristas que chegam no exterior e até hoje lutam para sobreviver, o senhor tem uma história diferente. Totalmente. O senhor também destinou um pouco do seu tempo a se qualificar academicamente. Porque eu entendia que aquilo ali não era para sempre. Eu sou de uma família muito pobre, a ponto de que eu te disse que eu fiquei na casa do mestre Vigílio por conta do colchão, que não tinha colchão em minha casa. Mas eu sempre fui muito do oportuno, de perceber o que tem ali no momento e ser grato e fazer bons frutos daquilo. Então eu entendia que a Austrália não era um lugar que eu ia passar o resto da minha vida, mas que era um lugar que podia me oportunizar coisas na vida. Então eu botei o foco, eu apertei o botão do foco, né? Então tá, eu estou aqui, eu já tinha tentado fazer uma faculdade no Brasil, não consegui. Eu falei, eu estou aqui, né, não vou perder o tempo, eu vou procurar crescer naquilo que eu tenho vontade de crescer. As oportunidades foram melhores porque a gente buscou a forma de fazer isso, porque a universidade na Austrália é paga. Então você paga para estudar, né? Então você estuda e vai descontando no seu imposto de renda, né? E eu achei que era oportuno, primeiro porque o trabalho social com capoeira, para mim, ele tem que ser apurado. Ele não pode ser só por entender que a capoeira resolve todos os problemas das pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a capoeira tem um potencial muito grande, mas a partir do momento em que você pesquisa, que você estuda uma concepção de que você entende melhor os resultados a partir da capoeira, isso produz um projeto social melhor, isso produz um resultado melhor nas pessoas. Porque a gente não pode só... Lembra que eu falei que um ônibus não cabe todo mundo que quer fazer aquela viagem? A mesma coisa é a capoeira. Não há como pensar que todo mundo que vem treinar com você tem que ser capoeirista e que a capoeira resolveu a vida dessas pessoas. Não é isso. A capoeira ela pode estar na vida das pessoas sem que elas estejam na roda de capoeira. Mas a produção de como você ensina, de fazer autorreflexões do canto, de fazer autorreflexões do movimento, quando você imagina como é psicologicamente de você fazer um rabo de arraia e eu estar na negativa abaixo de você, isso psicologicamente afeta as pessoas, né? Mas um capoeirista comum, normal, não vai pensar nisso. Ele pensa só que é importante estar com um rabo de arraia em cima da sua cabeça. O resto não importa. Para mim é diferente, né? Então o estudar foi entender o que eu estaria levando para crianças e adolescentes que chegam para mim com problemas psicológicos, com problemas de trauma.
né, de traumas sobre a violência, sobre, né, a violência física, mental, psicológica, uma série de violências. São vários tipos de problemas. Então, jogar só capoeira resolve? Não. Está claro que a comunidade da capoeira tem um problema gravíssimo, que é a má relação entre os capoeiristas, né? A má relação entre os capoeiristas é traumática, é um problema traumático de família, é um problema produzido desde a vida. Isso não é só porque você é capoeirista que você se torna um problemático, não. Essa é uma produção do seu processo histórico de vida. E a capoeira vem para ser antagônica a tudo isso. E ela ameniza isso em você, mas não tira tudo. Agora, um trabalho mais específico, eu fazendo você pensar, né, a partir do movimento, a partir do canto, do tocar o instrumento, do entender o privilégio, o momento, né, tudo isso leva você a um outro lugar. Então, estudar para mim foi isso, entender a capoeira em outro ângulo. Se os brancos pesquisam tanto a capoeira e falam de nós, né? De uma forma mais enfática, uma forma mais por que eu não? Gente, né? Por que eu não? Então, assim, é importante que a gente não peça aos outros para falar da gente, que a gente fala da gente mesmo. E tem certos estrangeiros que falam da nossa própria história de uma maneira com mais propriedade e conhecimento do que nós mesmos. Está na ideia dele ou dela, né? Que é a propriedade. A propriedade é nossa, o lugar de fala é nosso, mas isso cabe a nós termos consciência disso. Encontrar a palavra certa, encontrar o lugar certo, encontrar o momento, encontrar as relações correlatas do que você quer falar. Mas eu falo uma questão de conhecimento. Porque sim. eles escolheram a entender e conhecer o que é aquela história. Muitos de nós não tivemos ou não temos esse interesse de conhecer a nossa própria história. É isso que eu estou chamando a atenção. Capoeira por praticar. É disso que eu estou chamando a atenção. Eu estou chamando a atenção de que não mais a gente precisa que eles façam isso. A gente pode fazer. A gente pode falar da gente mesmo, né? Então, eu acho que isso me levou a estudar. Não pense que foi fácil, né? Eu abdiquei uma série de coisas da minha vida, do dia a dia, né, para fazer isso. Mas me sinto extremamente feliz de ter hoje, né, estar agora na segunda formação acadêmica fora do Brasil, né? Então isso, e sendo um capoeirista, pasme, eu nunca usei o meu diploma na vida. Todos os lugares que eu fui no mundo, eu fui pela capoeira. Os trabalhos que eu faço, né, as pessoas perguntam se eu tenho formação, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, poucos perguntam. Então, uma questão discriminatória, racista, né? Então, assim, lá fora eu faço palestras na Universidade da Carolina do Norte há 6 anos, que eu vou lá, dou aula no lugar dos professores, doutores. Ninguém nunca me perguntou se eu sou formado. Mas aqui sempre perguntam, né? Então é uma disparidade de concepção, de pensamento muito grande. Mas eu quero dizer que assim, eu não vou parar por aí não. Eu estou voltando aos poucos para o Brasil. Mas mesmo com só de vocês deixar registrado aqui, mestre, mas mesmo com tudo isso construído, com tudo isso adquirido até de forma intelectual, o senhor nunca perdeu a essência, não, do que é aquele menino que morou debaixo do viaduto da Baixa do Fiscal, e hoje homem, mestre capoeira, professor de universidade, com formação acadêmica, mas o senhor consegue compreender as suas origens, a sua essência de quem de fato o senhor é. Sim, porque nada disso muda quem eu sou, né? Nada disso muda o que eu sou. Isso são coisas que chegam na minha vida, mas elas chegam naquilo que eu já sou, né? Não chegam para me transformar, elas chegam para me capacitar, mas não me mudar de ser quem eu sou. Eu acho que pelo contrário, ela me produz melhor ainda, me coloca numa posição muito melhor ainda, né? Porque a minha forma de compreender, de olhar para as coisas é muito mais aguçada, muito mais sensibilizada. Então,
Eu acho que o estudo, para mim, ele tem funcionado dessa forma. E o trabalho que o senhor desenvolve hoje lá em Sydney, na Austrália, o senhor recebe algum apoio governamental, incentivo do governo? Como é esse trabalho desenvolvido lá junto com os australianos? Há 15 anos eu trabalho para uma organização chamada STARTS. Eu sou um funcionário, né, quase público, né? A STARTS é uma agência do governo de New South Wales e eu tenho um emprego. Se eu ficar lá, eu me aposentaria nesse emprego, com certeza, né? Eu tenho todos os direitos que, né, salubridade. Agora, recentemente, quando eu fiz 10 anos, eu tive 6 meses de férias, que aqui chama licença prêmio, né? E então, assim, tudo isso como mestre de capoeira. Não como nenhuma outra profissão. Não como nenhuma outra profissão. Mestre de capoeira. Não está aqui na minha bolsa, mas eu tenho um crachá que você vai ver. Meu crachá com código de barra embaixo e em cima tem capoeira Angola Master, entendeu? Então, assim, é isso. A capoeira que é essa produção de tudo. A capoeira que é o fomento de tudo. Muito bom, muito bom. Mas o senhor acabou de dizer aí que o senhor não pretende ficar a vida toda lá, o senhor pretende retornar às suas origens. Eu entro nesse processo no instituto que o senhor está construindo, que já está quase pronto aqui na área de Veracruz. É mais ou menos essa conexão? É, total. Observe, eu sou de Veracruz, eu ganhei o mundo e volto para Veracruz, né? Volto para o mesmo bairro onde eu nasci. E lá eu volto construindo um espaço que vai possibilitar a jovens, talvez, ter a oportunidade que eu tive, ou melhor do que eu tive. Né? Ele vai ter acesso à capoeira Angola, ele vai ter acesso à contação de história, ele vai ter acesso a línguas, ele vai ter acesso à inclusão digital, ele vai ter acesso a uma série de coisas de forma gratuita. E ali naquele mesmo espaço ele vai ter contato com o exterior. Basicamente, um museu cultural do Mestre Roxinho. Tá chegando. Se Deus quiser, se Deus quiser. E o canal Movimento Popular da Capoeira, se Deus permitir, a convite do Mestre Roxinho, estaremos lá para transmitir ao vivo a inauguração desse instituto que o Mestre Roxinho está construindo lá na ilha de Veracruz, Itaparica, para mostrar com exclusividade a todos vocês. Maravilha. Mestre, quer fazer mais alguma colocação, se eu acho pertinente? Não, eu quero agradecer pela oportunidade e foi uma satisfação estar aqui com você, bater esse papo, trocar essa ideia e espero que as pessoas gostem. Né? Querendo falar comigo, é só me procurar no Instagram, no Facebook, ou ir até a ilha. Estamos aí. E o contato do mestre está aparecendo agora no rodapé aqui, as redes sociais do mestre, o contato, as pessoas que estiverem interessadas em entrar em contato com o mestre, conhecer um pouco, vocês que estão no interior, aí, próximo da Austrália, quiser conhecer esse trabalho maravilhoso que o mestre Roxinho desenvolve aí na Austrália, é só seguir o mestre nas suas redes sociais que está aparecendo aqui no rodapé. Mestre, nós do canal Movimento Popular da Capoeira que agradecemos, eu em especial, com a grande satisfação, agradeço por estar aqui, podendo entrevistar o senhor, podendo estar disponibilizando esse material aos capoeiristas, que daqui a 100 anos nós não estaremos mais em vida, mas essas futuras gerações, as 100 anos que virão existir, poderão acompanhar um pouco dessa matéria. E aproveitando essa oportunidade, eu quero deixar só uma mensagem a esse futuro, né? Vamos dizer que daqui a 100 anos, as pessoas que estamos aqui no ano de 2021, nós estamos passando por uma pandemia, que é o do Covid-19, que já tem 1 ano e 3 meses, que o mundo é assolado por esse vírus, onde parou o planeta. No momento, a capoeira e toda a cultura está parada por conta do Covid-19, mas assim que o mundo for vacinado, que o mundo reabrir as suas atividades, eu acredito que o trabalho da capoeira, a capoeira, ela vai continuar não só na Bahia, mas assim também no mundo. E essas pessoas que nos assistem desse ano futuro, que a pessoa deixaria uma mensagem daqui a 50 anos à frente, a 100 anos à frente, que esses capoeiristas, que porventura possam nos assistir. Dizer que a capoeira ela é um fomento do tempo, ela é uma produção do tempo.
e que se dê tempo para conhecer a capoeira, que se dê tempo para que a capoeira te conheça, que se dê tempo para que a capoeira se identifique com você, se dê tempo para você se identificar com a capoeira. E aí você vai entender que a capoeira é uma linguagem, que a capoeira é um acesso, é uma ligação, é um caminho, é uma passagem, que a capoeira é uma forma de se perder e de se encontrar. A capoeira é todo esse processo que a gente sempre está perguntando na vida e não consegue resposta, mas a capoeira dá essa resposta. E que cuide um dos outros, uma das outras, porque essa é a coisa mais importante que a gente precisa nesse mundo, é cuidar um dos outros, cuidar uma das outras, para que a gente permaneça aqui de forma sustentável, produzindo coisas boas uns com os outros. E aquele axé. Um abraço. Legal. Mestre, obrigado. Vocês que nos assistem, é interessante que nós percebermos o que é a capoeira. E ver esses relatos do mestre Roxinho, um menino que morou debaixo do viaduto na parte do fiscal, acreditou na capoeira como uma ferramenta de realização, de conquista, de avanço. Hoje, homem, pai, avô, mestre de capoeira, professor, acadêmico, que ganhou o mundo e tornou da sua realidade de um morador de rua para um grande homem, cidadão de um país estrangeiro, onde ele conquistou grande parte de toda a sua vida, em questão econômica, em questão moral, em questão intelectual, em questão emocional. Então a gente consegue perceber que a capoeira, ela é sim uma ferramenta que nos possibilita a ganhar o mundo. E histórias como essa que fazem com que a gente perceba que a capoeira é um instrumento poderoso, só basta a gente acreditar. E mestre, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, de estar aqui entrevistando o senhor. Para nós é uma grande satisfação. E a gente fica por aqui. E vocês que nos acompanharam, vocês que assistiram essa entrevista, compartilhem. Envie para um amigo seu que precisa assistir essa matéria, que precisa saber dessa história, que precisa conhecer essa história. Porque eu digo sempre que conhecimento nunca é demais. Quanto mais nós tivermos conhecimento sobre o que nós praticamos, mais preparados nós estaremos de poder praticar aquilo que nós gostamos. Seja na capoeira, seja no trabalho, seja em qualquer área da vida, conhecimento nunca é demais. Então esse é o papel do movimento popular da capoeira, é levar conhecimento sobre o que nós praticamos. Então compartilha aí esse vídeo. A única coisa que nós pedimos é apenas que você compartilhe, você se inscreva, que você acione lá o sininho das notificações para receber com exclusividade a cada novo conteúdo que nós produzimos. Dá o seu like, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer esse trabalho. Eu fico por aqui e nós nos vemos na nossa próxima entrevista cara a cara com o mestre. Salve, salve. Valeu. Valeu, mestre.